Nós estamos em Atos 17. Atos, capítulo 17. Desde o capítulo 16, o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, eles estão na segunda viagem missionária deles. Amém, irmão? Amém? Estão me ouvindo aí atrás? Está ouvindo? Então no capítulo 16, na verdade começa no final do capítulo 15. No finalzinho do capítulo 15 começa a segunda viagem missionária. Paulo já tinha feito uma viagem missionária com Barnabé, aberto vários trabalhos, começado várias igrejas, micros igrejas nas casas, assim que eles começavam. E agora Paulo, depois de um tempo de férias, não férias de Deus, mas férias de viagem missionária, agora ele quis de novo continuar a missão, fazer missões, levar o Messias. Fazer missão é levar o Messias, é isso. Fazer missão não é apenas começar uma nova denominação, não é isso. Fazer missão é levar o Messias, o Cristo. A palavra Messias é a mesma palavra que Cristo, só que Cristo é a palavra grega, Messias é a palavra hebraica, amém? Então quando você fala Messias ou Cristo, está falando a mesma coisa. A questão é que Messias é a palavra hebraica e Christos é a palavra grega. Amém, irmão? Tá bom? Tudo bem? Então fazer missões é levar o Messias. Não é levar o nome do pastor, da pastora, do bispo, do papa. É levar o Messias. Não é levar o Paulo, o Pedro, o João, a Maria. Não, é levar o Messias, Jesus. Amém? Só que para isso, Jesus falou assim, ó, vocês não façam nada. Presta atenção. Jesus disse no capítulo 1, vocês não façam nada, até que vocês sejam revestidos de, diga para mim de novo, poder. Vocês não façam nada. Fazer isso sem o Espírito é carnalidade, não vale nada. Mas eu fiz tão bem, tão direitinho, fui tão honesto, e daí? Foi sem o Espírito, foi carnalidade. Não importa, meu irmão. Não importa. Entendeu? Não importa. Os romanistas que catequizaram o Brasil aqui, eles tiveram boa intenção, educaram os índios, ensinaram os índios a se vestir, falaram de Jesus para os índios, mas não pregaram Cristo. Catequizaram. Entendeu? Daqui a pouco nossos irmãozinhos índios aqui estavam vestidos igual um europeu. Isso que eles ensinaram, não levaram o Messias. Trouxeram a catequese deles, as normas deles. Os romanistas fizeram isso. Então Cristo falou o seguinte, ó, vocês não façam nada, vocês esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, aí sim vocês serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, irmão? Da onde eles estavam, meu irmão, ao oriente tinha a Ásia. Da onde lá o Jerusalém estava, onde eles começaram a pregar, ao oriente estava toda a Ásia. E ao ocidente estava quem? Levanta seu dedinho para cima, vai. Levanta o dedinho para cima aí, vamos lá. Estava eu e você, irmão. Nós somos o ocidente. Os confins da terra para lá, a Ásia. Os confins da terra para cá, o Chile, o Brasil, o Peru, nós. Viu? Jesus disse, não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E como é que é isso? Ó, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier e habitar em vocês. Então vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Começa aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para o oriente, a Ásia. Para o ocidente, o Chile. É o último. Chile, acabou? Pá, Chile. Depois do Chile, mar. É assim. Então nós somos os confins da terra. Diga, eu sou. Você não fica feliz em saber disso? Que você estava no plano de Jesus? Você estava na agenda de Jesus? É isso que o Paulo está fazendo. Então o Paulo, ele está ali. Ele perseguia a igreja. Ele se converteu. Jesus o encontrou. Ele se rendeu àquele que ele encontrou. E agora ele está convertido. Agora ele faz missões.
Primeira viagem, segunda viagem. Estamos aqui na segunda viagem missionária. Ele falou assim: gente, estou parado, estou muito parado, hein? Estou com a vontade de fazer missões de novo aí, vamos? Vamos. Vamos, Barnabé? Não, eu não vou não, eu vou para cá. Aí então eu vou para lá. Aí foram. Aí o Paulo tentou, lembra do 16? Tentou pregar na Bitínia. Tentou pregar na Frígia. Tentou pregar na Mísia. O que aconteceu? Diga para mim, irmão. Eu quero ouvir vocês. Então tá bom, agora em ordem. 1, 2, 3, já. O Espírito Santo o impediu. E na primeira viagem missionária, eles já tinham pregado lá. Então não precisa lá não, impediu. O Espírito Santo impediu. Viu aí? Tá vendo a questão? Uma coisa interessante que eu já falei e vou repetir, é que eu não sei como o Espírito Santo impediu. E é bom que a gente não saiba, porque se nós soubéssemos, a gente ia fazer uma regra. Viu como é assim que a gente é. Nós somos assim. Aconteceu aqui, virou regra. Entendeu? Então a gente não sabe como foi que o Espírito Santo impediu. Não sei. Eu sei que impediu. Bom, o Paulo tentou pregar aqui, tentou pregar ali, tentou pregar lá, o Espírito impediu. Ele foi dormir. Ele foi dormir e teve uma visão. Lembra da visão? Quem lembra da visão aí, levanta a mão. Vamos lá, me ajuda aí. Ele viu um varão em trajes macedônios, ou macedônicas, como você quiser. Estava lá naquelas trajes específicas. E o Paulo, opa, traje da Macedônia, eu acho que eu tenho que ir para aquela região. Falou com os meninos: ó, essa noite tinha uma visão. Nessa visão apareceu um jovem e dizia assim: ajuda-nos. Todo mundo concluiu que tinha que ir, eles foram. Aí eles foram. Eles concluíram que tinha que ir, né? Aí eles desceram para Derbe, para Listra, passou pela Frígia, pela Galácia, tentaram ir para Mísia, tentaram para Bitínia, foram até Troade, passaram a noite ali, dali foram para Neápolis e depois chegaram em Filipos. Aí pararam em Filipos. Em Filipos, o Paulo, a primeira coisa que ele quer fazer de manhã cedo, que era mesmo, gente? Fala mais alto. Fala mais alto. Orar. Orar. Chegou em Filipos, acordou pela manhã, procurou um lugar de oração. O Paulo tinha duas práticas muito interessantes. Quando Paulo chegava num lugar novo, ele queria saber se tinha um lugar de oração ou se tinha um lugar aonde fazer reunião. Paulo, ele fazia reunião na igreja dos outros, na sinagoga. Era as duas práticas dele: orar e falar a palavra, dar ensino, ensinar. O Paulo era um doutor, ele era um mestre. Ele era um mestre, um didáscalos no grego. Onde ele chegava, ele queria ensinar. Qual era o ensino dele? Provar que Jesus Cristo era o Messias. Por isso ele arrumava muito encrenca, porque os judeus não aceitaram Jesus como Messias, irmãos. Está me entendendo? Até hoje a maioria dos judeus não aceitam Jesus como Messias. Jesus é o cara mais famoso dos judeus, mais do que Einstein. Einstein também é um alemão judeu. Vocês não sabiam. Mas o mais famoso ainda é Jesus. E os caras não aceitam que Jesus é o Messias. Amém? Eles não aceitam. Então Paulo, ele tinha que orar e ensinar. Ensinar a palavra, provar pela Escritura. Provar, ele tinha um tema só: provar que Cristo era o prometido, o ungido, o Messias. Amém, irmão? Então ele está aqui em Filipos. Em Filipos, ele vai procurar um lugar de oração. Pergunta para o seu vizinho: existe oração na sua vida? Há um espaço para oração na sua vida? Você tem orado pelos perdidos? Diga, então comece a orar. Amém, irmão? Amém? Então Paulo procurava um lugar para orar. Ele foi na beira do rio. Já falamos isso aqui. Lá tinha umas mulheres lavando roupa. Paulo pregou o evangelho. Deus abriu o coração de Lídia. Deus, enquanto Paulo pregava, olha o que o evangelho faz. Enquanto Paulo pregava, com a pregação, com a palavra, com a fala, Deus abriu o coração de Lídia, que já era uma mulher temente, uma mulher direita, uma mulher íntegra. E ela aceitou e quis ser batizada, e foi batizada. Paulo ficou feliz da vida, começou uma reunião na casa dela. No dia seguinte, Paulo está indo de novo para aquele lugar, para orar e pregar para outras mulheres. Nisso apareceu uma endemoniada. De primeiro, Paulo não falou que é endemoniada. Já falamos isso aqui semana passada. Mas foram tantos dias incomodando Paulo,
não era incomodando, xingando, como você às vezes faz, ou ouve. Ah, se alguém me xingar, do diabo. Me xingou é do capeta. Essa mulher não xingou Paulo, irmão. Não é assim que você pensa? Muitas vezes, me xingou é do cão. Não, necessariamente não. Essa mulher elogiava o Paulo. E o Paulo falou, opa, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Paulo, puxa, vou orar mais para ter certeza. Orou. Terceiro dia, quarto dia, essa mulher é do demônio. Mas ela me elogia. Vamos orar. Orava, orou. E depois de muitos dias, Paulo falou assim, não, é demônio mesmo. A mulher elogiando e o Paulo falou que era demônio. Já pensou? Queria ver esses pregadores aí do neopentecostal aí, ó, descobrisse aquela mulher endemoniada. Se aquela mulher entrasse em algumas igrejas hoje aí, irmão, ia pregar no púlpito. Se aquela mulher viesse em algumas igrejas aí, ó, o cara ia andar pelo microfone. Essa mulher é profeta, hein? Mas por quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. É o que ela falava de Paulo. Em muitos lugares ela ia pregar. Só falava coisa boa, coisa bonita. Você acha que o diabo só fala coisa feia? Bom, Paulo foi, sai dela, diabo. E o diabo saiu dela. O espírito maligno saiu dela. Quando o espírito maligno saiu dela, os patrões dela ficaram nervosos. Porque através dela, os patrões dela ganhavam dinheiro. Ela tinha um espírito de adivinhação. Os patrões dela ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. Quando Paulo expulsou o demônio dela, acabou a grana. Acabou a mesada. Vamos trabalhar agora, irmão. Vamos ter que trabalhar. Os caras ficaram nervosos com Paulo. E foram passar limpo com Paulo. Bom, Paulo falou umas verdades, prenderam Paulo. Aí você falaria assim, esse Paulo aí não é de Deus não, hein? Mas o cara foi preso. Apedrejaram Paulo, surraram Paulo, açoitaram Paulo e prenderam Paulo. Aí talvez você falasse, esse cara aí está em pecado. Esse cara aí está com o pé na cruz. Esse cara aí é estranho. Nada disso, irmão. Quando é que nós vamos entender que se você é servo de Deus, Deus tem um plano na sua vida? Quando é que você vai entender isso, irmão? Do que nós estamos falando aqui, irmãos? De milagre ou de esquemazinhos? De esquemas. Do que nós estamos falando, irmãos? Então por que você reclama? Paulo não reclamou não, irmãos. Açoitaram, bateram, surraram, esmurraram, prenderam Paulo. Na cadeia, o que ele fez, irmão? Na cadeia, o que ele fez, irmão? Ele fez duas coisas, irmãos. O que foi que ele fez? Mais alto, irmãos. Fala para o seu vizinho aí, irmãos. Fala para o seu vizinho agora aí. Agora você que ouviu, fala todo mundo agora. 1, 2, 3, já. Orava e cantava a Deus, louvava a Deus. Mas e nós, irmãos? Se você tomasse uma pancada de açoite, uma par de murro na cara, uma pancada de chute nas nádegas, prendesse você, não providenciasse água para você, colocasse na cadeia, Deus, nem para me dar moral, hein, Deus? Fiz tua obra, hein, meu? Qual é? E ainda ia rolar um tipo assim ainda. O tipo assim, senhor, eu estava lá. Hein, adolescentes? Tipo assim, eu estava lá, fazendo tua obra, senhor. Paulo fez isso, irmão? Nada de tipo assim com Paulo. Paulo não fazia tipo, né, irmão? Ele orava e louvava. Amém, irmão? E aí aconteceu como nós já pregamos aqui semana passada. Um terremoto. Diga um terremoto. Agora Paulo não pediu um terremoto nenhum. Ele ficou só orando. Senhor, salva essa cidade. Salva essa cidade, Senhor. Terremoto veio. Só que terremoto é esse, irmão? Terremoto que abre porta? Terremoto abre porta ou quebra porta? Abre ou quebra? Aquele terremoto abriu. Se você puder me explicar isso, me explica. Terremoto, ele quebra as correntes ou abre as correntes? Quebra. Lá abriu. Terremoto foi aquilo, irmão. Poder de Deus, irmão. Porque Paulo estava sendo guiado pelo Espírito.
A minha integridade física é o que menos importa, irmãos. A minha integridade física é o que menos importa, irmãos. E sim o plano de Deus, irmão. Eles foram escorraçados, surrados, foram presos, envergonhados. Louvava e orava. E orava. Terremoto veio, abriu tudo. No dia seguinte, irmãos, estava acontecendo? Os magistrados, os juízes da cidade, tiveram que ir lá e pedir por favor para Paulo, para sair da cidade deles. Meu irmão, Deus tem um plano, meu Deus do céu, mas você só vê o quadro agora, você só olha aqui na telazinha de agora. Deus tem um plano ou não tem um plano, meu Deus do céu? Você crê que Ele tem um plano na sua vida ou não crê? Nossa mania de ficar vendo a telazinha ali, olha, a tela fria, parada, estagnada. Só sabe ler o que? A surra, os açoites, as dificuldades. Não sabe ver o plano todo. Deus tem um plano, irmãos. Você já está salvo mesmo, meu irmão. Você já está liberto. Deixa o plano rolar, meu irmão. É essa. Foi assim que ele começou a segunda viagem missionária. Aí pediram para ele sair. Aí ele vai sair. Ele vai sair. Ele foi para a casa de Lídia de novo, despediu de Lídia, fez mais um culto na casa de Lídia e saiu. E aí nós chegamos no capítulo 17. No capítulo 17, antes de nós lermos o capítulo 17, eu quero apenas fazer uma observação. Eu falei para você que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo, amém, irmãos? São os atos dos apóstolos guiados pelo Espírito Santo. E falei para vocês que várias vezes o Espírito Santo vai aparecer aqui, sim ou não? Certo? Vai aparecer. Da Trindade, é o Deus que mais aparece aqui, é o Espírito Santo. Vai aparecer várias vezes. Aqui, o Espírito vai aparecer com um nome sinônimo, um nome diferente, tá bom? Aqui nesse texto que eu vou ler agora aqui, vai aparecer com um nome diferente, um nome coringa, porque Deus tem um nome coringa, Ele tem um pseudônimo coringa, melhor falando. E eu já vou falar para vocês, para quando ler você perceber. O nome que vai aparecer aqui é Palavra de Deus. O que é a espada do Espírito, irmãos? O que é a espada do Espírito, irmãos? Eu inventei isso, irmãos? Eu inventei isso, irmãos? É coisa da minha cabeça, irmãos? O Espírito Santo só tem uma ferramenta, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Aqui é o que vai aparecer agora, a Palavra de Deus, as Escrituras. Tá bom? Beleza? Então vamos continuar então? A segunda viagem? Depois que ele saiu da cadeia, agora. Saíram da cadeia, ele e o Silas saíram da cadeia. Leiamos então o versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. O que é sinagoga? Diga, lugar de reunião religiosa. Lugar de reunião religiosa. Uma sinagoga. 2. E Paulo, como tinha de costume, hábito, bom hábito. É bom que nós tenhamos bons hábitos, irmãos. Como era de costume, foi ter com eles, com os judeus na sinagoga. E por 3 sábados disputou com eles sobre o primeiro pseudônimo aqui, ó. Primeira palavra coringa do Espírito Santo. Sobre as Escrituras. A palavra de Deus. Amém, irmão? Verso 3. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e que ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram,
e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão dos gregos, o quê? Religiosos. Ó, que maravilha! Paulo 3 sábados pregando. Qual era o tema? Cristo é o Messias, Cristo é o prometido. Cristo, embora seja uma igualdade de termos, né? Cristo é o Messias, é o mesmo termo, né? Mas vamos lá, serve, não tem problema não. É o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, uma multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, mulheres importantes, irmãos, mulheres da alta sociedade, mulheres esposas de magistrados, também creram. Mas, sempre tem um mas, né, irmãos? Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. Então veja que essa palavra vadio e vadia sempre existiu, irmão. Já tinha vadia naquela época, viu? Já sempre teve, né? Dentre os perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, fermentaram, irmãos, a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para junto do povo. Assaltaram assim, invadiram e arrancaram eles de lá. Não é assaltar de roubar não, viu? Essa palavra ela foi atualizada hoje em dia, né? Para junto do povo. E não achando os pregadores, né? Trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando, dizendo: estes que têm alvoroçado chegaram também aqui. Irmãos, olha para cá. Que apelido lindo, hein, irmãos? Hein, irmãos? Que apelido lindo, hein? Estes que andam alvoroçando o mundo. Irmãos, começaram com 12 homens, irmãos. Algumas mulheres. Chegaram a 120, 3 mil, 5 mil, multidão. E agora, olha o nome deles, olha o apelido deles. Estes que alvoroçaram o mundo, chegaram aqui. Que apelido maravilhoso, hein, irmãos? Esse povo encrenqueiro, esse povo que está trazendo novos costumes, novas ideias, novos ideais. Ó, olha que apelido, irmão. Olha só. Sabia que nós não fomos assim chamados com esse nome, mas nós já causamos muitas polêmicas aqui na cidade, sabia? E os mais velhos sabem. A gente, meu irmão, desde que a gente é novinho na cidade, a gente nunca foi grande coisa aqui, sabe? Nunca foi grande coisa aqui. Mas a gente enchia o saco, irmão. Ah, essa cidade, meu irmão, a gente enchia o saco. Nós estamos meio parados, eu concordo com isso. Mas, meu irmão, teve uma época que nós inventamos, sabe do quê? Você pode rir hoje se você quiser, mas teve uma época que nós resolvemos de demarcar todos os limites da cidade. Nós fomos nas divisas. Tipo assim, Suzano Mogi, ia lá na divisa, pá. A gente punha lá uma estaca, escrito: Jesus Cristo é o rei disso aqui. A gente ia entre Suzano e Itaquá, punha uma estaca. Não era do Drácula não, meu irmão. Punha uma estaca escrito: Deus é o comandante disso aqui. A gente ia entre Suzano e Ribeirão Pires, Suzano e Mauá, Suzano e não sei quem. Ia pondo estaca assim. E que horas era isso? Meia-noite, parecia um bando de doido, irmão. Polícia parava a gente: onde vocês vão? Vamos ali, seu guarda. Alguns não tinham carta, tinha que buscar o irmão que ficou sem carta, que a polícia prendia o cara. Irmãos, era uma bagunça dele. A gente era muito bagunceiro. Só que é lógico, né, eu tinha 28 anos, né, sabe o que é, né, irmão? Sabe o que é, gente? Sabe o que é, né, irmão? Você entende essas coisas, né?
Nós fizemos alguma loucura aqui, irmão. Tentamos, essa aqui você vai rir agora. Tentamos gravar um CD 3 vezes. Não, pior não é isso. A cidade inteira falou: a Metodista vai gravar um CD, vai ficar famosa. Vamos gravar um CD. Todo mundo vai gravar um CD. E eu era metida maestro ainda. O Antônio é meu co-maestro. A cidade inteira falava: os caras vão gravar um CD. Mas o plano era maior que isso, irmão. O plano era maior. Nos enganaram, roubaram nosso dinheiro, não gravamos nada. O som da igreja fundiu. Aí foi embora, acabou. Aí não demos conta, vamos gravar pela segunda vez a mesma música. Mudou o guitarrista, o baterista, mas a música era a mesma. Nós já fizemos alguma loucura já. Já fizemos. Sabe, eu gosto desse nome aqui. Sabe assim? E você pode fazer isso, irmão. Você pode ser meio maluco também. Tá bom? Pode ser maluco. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram aqui na nossa cidade. Chegaram aqui. Versículo. Nem sei onde eu estou mais. Cadê? 7. 6, fim do 6, né? Chegaram aqui, 7. Os quais Jason recolheu, né? Ou seja, o Jason, ele recolheu esses caras na casa deles. Esses caras que estão enchendo o saco aqui, ó, estão assim, estão hospedados na casa do cara lá. E todos estes procedem contra, olha isso aqui. Por que eles ficaram com raiva? Todos esses que nós falamos procedem contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei, Jesus. Há outro rei. É o que eles falam aí. Tem outro rei na parada aí, e o nome dele não é César. Tem outro rei, não é César, tem outro rei, é Jesus. E estes, irmãos, 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviam estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, então soltaram eles. E logo os irmãos enviaram à noite Paulo e Silas a Bereia, à noite, escondido, né? Queriam apedrejá-los. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Agora eles estão em Bereia. Saíram de Tessalônicas e agora estão em Bereia. Foram enviados de noite, às escondidas, porque queriam matá-los. E quando chegou lá em Bereia, Paulo foi aonde, gente? À sinagoga, de novo, entendeu? Dos judeus. Verso 11. E estes foram mais nobres, os bereanos de Bereia. Estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, ou seja, o Espírito. Amém, irmão? A espada do Espírito. Então estes de Bereia foram mais nobres, porque receberam com mansidão, com prazer, com fome, a palavra, a Escritura, a palavra de Deus. E examinando, olha o que eles faziam, os de Bereia, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim mesmo. O que quer dizer isso? Eles examinavam se aquilo que Paulo dizia era o que estava escrito, irmãos. Ou seja, era um povo letrado, era um povo culto, era um povo muito bem alfabetizado. Enquanto Paulo ensinava, eles conferiam como é que eles tinham a Escritura, não sei, mas eles conferiam se o que Paulo dizia batia com o que estava escrito, e por isso eles eram chamados de nobres. Nobres. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim mesmo, de sorte que creram muitos deles,
e também mulheres gregas da classe nobre. Está vendo, irmãos? Lá em Tessalônica, muitas mulheres também da classe nobre, da classe alta. Mulheres que tinham uma certa, condição financeira. E agora também em Bereia também. Algumas mulheres da classe nobre. E não poucos homens. Não poucos homens. Mas logo, olha aqui a briga. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus, olha de novo a palavra de Deus aí, a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Os caras lá de Tessalônica, os judeus de Tessalônica, eles tinham acesso a tudo que é cidade. Os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo agora estava anunciando a palavra na sinagoga de Bereia. Foram para lá e excitaram do mesmo jeito as multidões. Ô povo miserável, né, irmão? No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo e Silas, o levaram até aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Atenas. Alguém conhece, já ouviu falar dessa cidade, irmãos? Atenas, irmão. Famosa, né? Famosa cidade, né, irmão? E Paulo estava lá. Paulo vai esperar lá. Levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então Paulo está onde? Em Atenas. Esperando quem? Silas e Timóteo. Paulo está em Atenas. Na semana que vem, vamos ver o que aconteceu no meio dos gregos, hein, irmão? Lá em Atenas. Grande cidade da Grécia, que agora não está mais em evidência como no começo, mas uma grande cidade da cultura grega. Paulo está ali. E vamos ver a semana que vem o que vai acontecer em Atenas. É um divisor de água aqui. No ministério de Paulo aqui é um divisor de água. Então qual é a palavra-chave que nós lemos até agora aqui? A palavra de Deus anunciada em Tessalônica, a espada do Espírito anunciada em Tessalônica, várias vezes, 3 sábados sem parar, fora as conversações paralelas. Depois eles foram para Bereia e muitos dias pregaram em Bereia. Lá em Bereia, os judeus de Tessalônica ficaram sabendo, eles vêm para cá, para Bereia, e atormenta também a multidão, e levanta de novo contra Paulo, e Paulo tem que fugir de novo. Só que Timóteo e Silas não foram com ele ainda, irão mais tarde. Paulo está em Atenas. Amém, irmão? Tudo bem até aqui? Quantos querem a espada do Espírito, irmãos? Quantos querem o Espírito Santo, irmãos? Curva a sua cabeça por um momentinho, feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Renda o seu coração ao Espírito Santo. Renda o seu coração. Renda o seu ser ao Espírito de Deus nessa noite. Diga para Ele: eu quero abrir a porta, Espírito Santo. Eu quero abrir a porta, Espírito Santo, e me render, e me entregar, e me submeter. Vamos dizer isso. Eu quero abrir a porta a Ti, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Diga mais uma vez: eu quero abrir a porta. Quero abrir a porta. Oh, Senhor. Adorando a Ti, Senhor. Eu quero me render, Senhor. Oh, Senhor. Eu me rendo. Oh, meu Deus. Diga: eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo à Tua voz. Oh, meu Deus. Chama pelo nome.
Pois o que eu mais quero, Pois o que Espírito Santo, quero é ser eu quero abrir a porta, habitado eu quero abrir. Oh, vamos ficar em pé, se coloquem de pé, se coloquem em pé nessa noite, adorando a Ti. adorando a Ti, Senhor. Eu me rendo, diga ao Espírito Santo. Me rendo à Tua voz, que me chama Pois o que eu mais quero, o que eu mais quero, Espírito Santo, Pois o que eu mais quero é ser habitado por Tua estabelece, Senhor. Estabelece Espírito Santo, o Teu trono Espírito Santo, sobre esta geração. Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, como vento impetuoso. ó vem, Ó, vem, Espírito Santo, vivifica-me. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, Espírito, como um vento impetuoso. ó vem, Ó, vem, Espírito Santo, vivifica-me. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra sobre mim, como um vento impetuoso, como um vento impetuoso. ó vem, Espírito, Ó, vem, Espírito, vivifica-me. Espírito Santo, Espírito Santo sopra, de Deus, sopra sobre mim, como um vento impetuoso, como um vento impetuoso. aleluias, glória a Deus. Vivifica-me. Oh Senhor, meu Deus, levanta sua mão direita, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, enche-me, capacita-me, vem habitar em mim, vem me usar. Diga: Espírito Santo, faz a tua obra através de mim. Espírito Santo, salva os perdidos através de mim. Espírito Santo, liberta os perdidos através de mim, através de mim.